Olá, pessoal. Eu sou o pastor Leonardo Trevisan e nós vamos ter um tempo muito precioso que, através desse mini curso, nós vamos fazer uma explanação bem ampla e bem didática a respeito do tema aceitar a Jesus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa pergunta. Você já aceitou Jesus? E nós vamos trazer todos os parâmetros com relação a essa pergunta, indagações com relação a isso, bases bíblicas para que você entenda perfeitamente o porquê você precisa aceitar Jesus, se você já aceitou Jesus ou não, e quais são todos os pré-requisitos para que isso aconteça. Beleza? Acompanha comigo, fica ligado, não vai ser demorado, vai ser rapidinho e vai ser extremamente edificante para a tua vida ou para a vida de um amigo. É importante você saber e dominar o tema. Beleza? Primeira coisa que eu quero colocar aqui nesse curso é a respeito da nossa condição. Eu vou ler um texto bíblico que está no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, na formação do homem, na criação do homem, tá? Gênesis 1, 11. E disse: produza a terra relvas, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem fruto. E assim ele continua falando para que a terra produza relva, ervas, árvores. Muito bem, vou pular para o versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Guarda aí. Versículo 24, Gênesis 1. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Agora eu vou pular para o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por que eu fiz questão de ler esse texto? A primícia, a coisa mais importante que nós precisamos entender no momento é que, quando Deus criou o peixe, ele deu ordem para a água. Falou assim: água produza peixe. Quando ele criou a relva, as ervas, ele falou assim: terra, produza relva, produza ervas. Os animais domésticos, terra, produza animais domésticos, animais selváticos. E tudo se fez. Quando ele criou o homem, ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fizeram eu e você conforme a imagem e semelhança deles. Presta atenção. O ponto é o seguinte. Grava essa frase, é uma chave, hein? Todo ser vivo depende do ambiente que o criou. Depende daquilo que o criou. Se você arrancar um peixe da água, ele morre. Se você arrancar uma planta da terra, ele morre. Se você for arrancado da presença de Deus, eu e você também morremos. É simples assim. A água criou o peixe depende da água. A terra criou os animais, criou os vegetais, e os animais e os vegetais dependem da terra. Se arrancarmos o ser criado daquilo que o criou, esse ser morre. Isso acontece com os peixes, isso acontece com os vegetais, isso acontece com os animais e isso acontece comigo e com você. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que nós, eu e você, somos totalmente dependentes de Deus e que se nós formos tirados de Deus, nós morremos. Mas calma aí, vamos prosseguir. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Todo mundo sabe a história. Adão e Eva, eles foram colocados no jardim e Deus falou o seguinte: de todas essas árvores que tem aqui no jardim do Éden, você pode comer. Dessa aqui, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia que você comer dela, você certamente vai morrer. Correto? Muito bem. Eva foi lá, iludida pela serpente, comeu daquele fruto. Ela deu para Adão, Adão também comeu. Ou seja, os dois desobedeceram a Deus. E eles morreram instantaneamente? Não. A Bíblia fala que eles viveram mais muitos e muitos anos, né? Então, Deus não estava falando dessa morte física. E eles morreram. Sim, morreram. Também falava da morte física. Mas a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação entre Deus e os homens. Vamos progredir um pouquinho mais. Romanos 5,12 fala o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem, eu e você, muitas vezes a gente culpa Adão, né? Fala assim, Adão pecou, por isso que veio o pecado, por isso que veio a morte, por isso que veio a maldição. Mas eu e você somos tão culpados quanto Adão e Eva. Porque nós também pecamos e nós tínhamos a opção de não pecar. Você sabe o que é certo e o que é errado. E você, assim como eu, muitas vezes a gente escolhe fazer aquilo errado. Então, essa primeira parte do primeiro módulo, eu quero que você entenda e quero que fique bem claro no teu coração. Primeiro, a tua dependência por Deus. Nós dependemos do ser que nos criou. Segunda coisa, todos pecamos. Todos nós estamos em falta. Todos nós pecamos, assim como Adão e Eva, todo ser humano, e a morte veio a cada um de nós pelo nosso pecado. Por quê? E essa talvez seja a pergunta. Por quê? Isaías capítulo 59, versículo 2. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que ele não nos ouça. Está escrito em Isaías 59, 2. Então, entenda que Deus é santo e ele não compactua com o pecado. Quando entra o pecado, Deus ele não pode fazer parte de uma estrutura pecaminosa. Quando o meu coração, quando o teu coração estão sujos diante de Deus, ele precisa se afastar, porque ele é santo. Então, nós, eu e você, quando pecamos, quando desobedecemos a Deus, existe uma separação entre nós e o nosso Deus. Isso está na Bíblia. Agora, qual que é a lei estabelecida por Deus? Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, ou seja, o preço do pecado é a morte. Essa é a lei, essa lei foi estabelecida por Deus. E ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Está escrito isso em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Se Deus ignorar a própria lei que ele estabeleceu, ele vai estar sendo mentiroso. Então, existem alguns princípios que foram estabelecidos por Deus para que eu e você cumpramos eles. E se a gente descumprir esses princípios, nós vamos estar sendo desobedientes com a lei que o próprio Deus estabeleceu. E Deus, ele é justo. Deus, ele é o justo juiz. Então, ele não pode falar uma coisa e fazer com que aquela coisa não se cumpra. Então, você consegue entender? Se ele estabeleceu que o salário, que o preço do pecado é a morte, e se eu e você pecamos, alguém tem que morrer. Senão ele vai estar sendo mentiroso, ele vai estar sendo infiel com a sua própria palavra. Então é isso que nós temos que entender. Se o salário do pecado é a morte, se o preço, a condenação para o pecado é a morte, e todos pecaram, consequentemente, todos deveriam morrer. Essa é a lógica
É isso que deveria acontecer. Que morte é essa? Se eu e você estamos vivos. Qual é essa morte? Se eu pequei e eu continuo vivo, que morte é essa? Apocalipse 20, 14. Eu quero sempre dar base bíblica para que você não seja conduzido à minha opinião, ser influenciado pela opinião do pastor Leonardo. Não, você precisa ser influenciado pela palavra de Deus. Em Apocalipse 20, versículo 14, fala o seguinte: então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. A Bíblia deixa muito claro que a segunda morte, essa morte que a palavra de Deus fala, é a morte do lago de fogo. É o inferno. É a separação eterna de Deus. Então presta atenção. Resumindo essa nossa primeira parte para que você entenda bem. Todos nós pecamos. Adão e Eva pecou, através deles entraram o pecado na humanidade e eu e você também pecamos. O salário, o preço do pecado é a morte. Eu e você, nós deveríamos morrer. Porém, não é a morte física, é a morte espiritual. Nós deveríamos ir para o inferno. E essa é a segunda morte, a separação entre nós e o Deus para o resto da eternidade. Primeiro eu quero que isso fique bem claro no teu coração. Agora nós vamos para o módulo 2. E no módulo 2 nós vamos falar a respeito do justo juiz. Então acompanhe comigo o módulo 2 sobre aceitar a Jesus, sobre nascer de novo.